Cara, ama o próximo como a ti mesmo. Ama o próximo, não deseja a morte, ele vai lá e ama. Por que você acha que essa importância desse mandamento do amor hoje, não generalizando, mas tá tão escasso no meio de cristãos? Você falou uma coisa que é pontual, né? Ama o próximo como a ti mesmo, né? O problema é que as pessoas estão se odiando a cada dia. Tem pessoas que não conseguem nem se olhar no espelho. Porque, eu não gosto disso em mim, não gosto daquilo em mim, né? Então, o grande problema hoje... O grande problema não. O que a gente está vendo hoje é um cumprimento da palavra de Deus, a frieza muito grande, né, no coração das pessoas. E para você ter um ministério, por exemplo, de maravilhas, você tem que amar, né? Você tem que amar. Jesus, ele foi um grande ensinador. Ele nos ensinou como amar o próximo. Então, o grande problema das pessoas hoje é justamente isso, William. As pessoas estão cada vez mais egoístas, pensando em si, não tá nem aí com o próximo, entendeu? Então, a gente vê a frieza muito grande espiritual da igreja brasileira. Só que eu te falo uma coisa. Deus vai dar um sacode muito grande na igreja brasileira. Porque Deus tem um propósito com o Brasil. Eu tenho até uns vídeos gravados, eu tenho arquivadinho eles, de situações proféticas que Deus fez lá na nossa igreja, falando acerca do Brasil. E eu falo para você que o Brasil, ele vai ser o melhor país de se morar. E Foz do Iguaçu vai ser a melhor cidade de se morar. Mas primeiro vai passar por um grande rebuliço, uma grande peneira. Mas uma grande peneira. Sabe, William? Uma vez a gente estava orando na igreja, só para compartilhar aqui, e um dos propósitos de oração da nossa igreja, Deus mostrava as cataratas transbordando, né, de água. E era algo muito poderoso, que eu via aquelas águas assim, elas passavam sobre rochas. Sabe aquele limo que fica em cima da rocha? Eu via que quando as águas elas passavam pelas aquelas rochas, ela ia limpando aquelas rochas, né? Eu disse, Deus, o que é isso? O Senhor falou comigo muito forte, que Deus ele vai escolher algumas cidades nesse Brasil para espalhar um grande avivamento sobre a nação brasileira. E Foz do Iguaçu vai ser uma delas. Vai ser uma delas, sabe? Então, as pessoas, elas precisam sim levar um sacode para entender o propósito da igreja na terra. Nós vemos hoje muitas pessoas trabalhando muito com o dinheiro dentro das igrejas. E eu não estou aqui endemonizando o dinheiro, porque o dinheiro é bom, tá? Mas ele não pode ter o seu coração. Se ele tiver o teu coração, né, ele está no trono, ele está acima de Deus no seu coração. Então esse é o grande problema da igreja brasileira hoje, está perdendo foco. Já não está mais com aquele olhar nas almas, no coração das pessoas, na cura, entendeu? Então hoje, o que se vê muito? Pessoas trabalhando na igreja e preocupadas com as arrecadações. Porque se não tiver arrecadação, não tem o meu salário. Se não tiver arrecadação, não pago isso. Se não tiver arrecadação, a hora que a igreja mudar esse foco e olhar para as almas, eu vou resgatar, eu vou curar, eu vou libertar, o dinheiro é uma consequência. Entendeu? É uma consequência. Então é triste hoje a realidade do Brasil, mas eu acredito que Deus vai fazer um rebuliço aí. Eu creio nisso também. Você acredita aí ou não? Opa. Por isso que a igreja precisa se levantar em oração em nome de Jesus. A igreja precisa, William. A igreja precisa, eu estou toda arrepiada. Ela precisa novamente tomar a sua posição de guerra, sabe? De guerreiros na intercessão. Você está entendendo? Porque tem muitas vidas sendo ceifadas porque o espírito das trevas, eles estão avançando. Avançando. E a igreja está de que jeito? Com medo? Medo do quê? Medo do quê? A gente tem que ter medo da mão de Deus. É da mão de Deus. Eu não estou falando que nós temos que cutucar, que não sei o quê. Não é sobre isso, meu irmão. Não é sobre isso. O que a gente não pode é ver as trevas imperando, dominando, fazendo tudo e a gente de bracinho cruzado. De bracinho cruzado. Sabe? Se preocupando com coisa desse tamanho assim, ó. Picuinha. Você tá entendendo?
Enquanto a pastora falava, vinha muito forte assim no meu coração. Muita gente que é cristã não vive Jeremias 33:3. Ele não clama. Como que ele vai descobrir coisas grandes e firmes que ele não sabe? Ele não clama. Ele não tem uma vida de oração. Ele não tem um compromisso de oração. Aí coisas pequenas e supérfluas se tornam coisas grandes. Aí eles vêm aqui, pegam uma fala, pegam um boneco, pegam não é atacar esse tipo de gente, mas a gente tá perdendo tempo com coisa pequena. Eu já falei isso em vários episódios. Enquanto o sobrenatural pro lado ruim levanta uma bandeira e faz e acontece, a igreja tá dormindo em coisas naturais e pequenas. Isso é muito sério, né? Numa outra oportunidade aqui do podcast, eu quero vir só para contar a experiência que nós tivemos em relação a quando a missionária Márcia estava naquela situação de entubamento no Covid. A forma que a igreja se moveu no profético foi tão tremendo que ali mostrou o poder que a igreja tem. O grande problema é que nós desconhecemos isso porque nós temos medo. Entende? Nós temos medo. É igual o pastor Jonas falou. 7 voltas. Deus falou para ele o quê? A igreja de Mingaguaçu estava sofrendo ataque de feitiçaria, entende? Era a cobra que deixava morta pendurada na porta, perto da porta da igreja. Era não sei o quê. Aí, o que ele fez? Deus, o que é que eu faço? É isso que Deus quer que nós façamos. Quando foge da minha alçada, quando foge do meu intelecto, é essa dependência que Deus quer da igreja. O que é que eu faço, Senhor? O que é que Moisés disse? E agora, Senhor? Ué, agora o quê? Marcha, você esqueceu o que eu falei para você lá atrás? Diga, meu povo, que marche. Entendeu? E foi isso. Quando ele disse, Deus, e agora? Deus deu uma estratégia. Cara, você percebe que o mundo espiritual, ele se movimenta de forma simples. E o segredo está na obediência. Você falou de Naamã, certo? Deus pediu, o profeta pediu para ele algo simples e ele não queria fazer. Não queria fazer. Porque o povo parece que gosta de relacionamento abusivo. Que é o que a gente vê hoje, né? As pessoas são abusivas, você tá lá. Entende? E Deus, aí o que um soldado falou para ele? Mas Senhor, se ele te pedisse algo que fosse difícil, então você faria? Entendeu? Então, as coisas espirituais, elas se movem no simples. Mas nós temos que ter discernimento de Deus e ouvir o comando de Deus. E obedecer. Senão não tem como. Eu sei que a gente tá correndo. Eu não sei como é que tá o tempo de vocês. Como é que tá o tempo? Tranquilo. Vocês estão tranquilos hoje? Hoje é feriado. Então hoje o episódio vai ter 5 horas. Claro aí. Ô, Globo, esquentar essas câmeras aí. Pastor, eu queria que você contasse algo que aconteceu lá no Campo 9, no Paraguai. Já que nós estamos falando de coisas sobrenaturais. Isso é forte. O que aconteceu aqui? Então, é algo muito tremendo. Isso foi uma das experiências, também, das primeiras experiências que eu tive quando eu cheguei no Paraguai. Deus, como eu comentei aqui, Deus me levou muito novo e Deus começou a me usar na parte da libertação, da cura. E veio uma ligação. Um dia nós estávamos com minha esposa em casa, uma família nos ligou e falou: Pastor Jonas, o senhor pode nos ajudar? Eu falei: sim, claro que posso. Nós precisamos de ajuda, de uma oração, de uma libertação. E falei: e o que eu posso fazer? Nós moramos aqui em Campo 9, que fica a mais de 100 quilômetros de Mingaguaçu, né? E você pode nos ajudar? Eu falei: como que eu posso fazer isso? Ele falou: amanhã ou depois da manhã vem para cá e nós precisamos urgente. Eu falei: amém, vamos lá. Peguei uma equipe de obreiros e chegamos até essa família, uma família conhecida, né, da nossa igreja, que até congregava conosco, e foram mudaram lá para Campo 9, para ficar com seus pais e cuidar deles. E quando nós chegamos lá, pastor, foi algo assim tão profundo que nós chegamos num sítio, uma casa, e nós precisamos que o Senhor ore nesse sítio. Eu falei: oração? Tudo tranquilo. Ele falou: não, é algo pior. Eu falei: o que é pior? Ela começou a nos contar, dizendo: nós temos uma fonte de renda que é o queijo, vive do queijo, da venda do queijo aqui na chácara. E o que acontece? Faz 3 dias, de 3 a 5 dias mais ou menos, que está vindo uma serpente e matou todos os nossos animais. As vacas leiteiras estavam dando muito leite
E do nada o pasto começou a secar, secou todos os cachorros, os gatos morreram tudo. O pasto, né, onde os gados, né, se alimentavam, todos mortos. E eu cheguei todo seco, falei, misericórdia. Eu olhei para aquilo, lembrei, né, do ensinamento dos nossos pastores, né, de fazer ungir as estacas. Peguei 4 estacas, fazendo um ato profético, né. Falei, me arruma 4 estacas. E vou ungir essas estacas, vou fazer um ato profético aqui. Vamos marcar território santo. Em nome de Jesus. Vocês creem nisso? Creio. Dono do sítio, o senhor crê nisso? Eu creio. Falei, amém então. Aí ungi aquelas estacas. Ungi, coloquei óleo e começamos a orar com uma equipe de intercessores. Eu falei assim, o senhor dono da chácara vem comigo. E vocês intercessores ficam orando com as mãos erguidas. Começaram a interceder, a orar. E começou a orar, nós começamos a sentir a presença de Deus. Falei, Deus, coloca seus anjos aqui. E quando aquele senhor, o próprio senhor, ele colocava a estaca, ele, né, fincava aquela estaca e eu derramava o óleo e orava, Deus, nós queremos marcar território santo aqui. Que em nome de Jesus, todo espírito de miséria, todo demônio que tentou, esse demônio dessa serpente que veio para matar, e comecei a orar e repreender. Irmãos, pastor, era grande, hein? Nós caminhamos muito. Quase morreu caminhando, para chegar nos 4 cantos. E nós, um calor terrível. E nós caminhando, nada de carro, caminhando. Chegamos caminhando, orando, intercedendo. E Deus provando a nossa fé. Deus, eu creio que o Senhor vai fazer coisas grandes neste lugar. E aquele senhor, ele não era convertido. Ele não conhecia a Deus. Mas ele tinha uma fé tremenda. Perguntei para ele, se o senhor tiver fé, Deus vai fazer. Não, eu tenho fé, pastor. Eu creio. Falei, então vamos embora. E começamos a orar e colocamos estaca nos 4 cantos daquele sítio. Aí fomos no meio do sítio e comecei a orar. Deus, a partir de hoje, esse demônio, esse espírito de miséria que tentou entrar nessa casa, que tentou acabar com essa família, nós repreendemos agora, em nome de Jesus. E aquele senhor sentiu tanta presença de Deus que passou 3 dias, ele pediu para se batizar. Se converteu, aceitou a Jesus e nós fizemos o batismo dele lá em Campo 9. Foi coisa linda. Passou 15 dias, a irmã me liga, falou, pastor, o que aconteceu? O senhor não sabe o que está acontecendo. Falei, o que está acontecendo? O pasto está verdinho, pastor. E nunca mais, depois daquela oração, nunca mais veio serpente nenhuma aqui. Nós conseguimos 2 vacas e elas estão dando leite já. Daí passou 1 ano e meio, depois de novo, me ligou, conversei com ela, falou assim que tá a coisa mais linda. Tem prosperidade. Uma prosperidade linda, cheio de vacas, leite. Eles estão vendendo queijo como nunca. E o senhorzinho que se converteu, ele aceitou Jesus, se batizou e ele mesmo doou um terreno para a construção de uma igreja lá. E hoje eles têm uma igreja lá, eles cultuam e é coisa linda. A cidade está sendo alcançada através da vida daquela família. Olha o que Deus faz, pastor. Olha aí, Yuri. E você sabe o que é isso, né, William? Né? Você sabe, isso é feitiçaria. Lógico. Tá? Já vou até falar, porque eu sei que é uma das perguntas que fizeram lá. Por que acontece isso? Essa família, ela foi alvo de feitiçaria. Porque como assim que uma serpente entra na propriedade, começa a matar todos os bichos e a terra seca? Entendeu? A terra fica seca. A terra que era produtiva fica seca. Entendeu? Então, essa questão aí do marcar o território é muito importante. Aquilo ali, ele é como se ele fechasse aquele território, ele foi consagrado aquele território ao Senhor.